é possível sim aumentar a sua testosterona naturalmente. Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos discutir as principais estratégias práticas para o dia a dia mesmo do cidadão comum, que são fundamentais para aumentar os níveis de testosterona, sem enrolação e sem suplemento milagroso, ou até também sem necessidade de usar testosterona, nada disso. Pode ser a solução para o seu caso, né? Muitas vezes você está com testosterona baixa e fazendo esse tipo de estratégia você já vai resolver o seu problema, tá bom? Então eu peço para você, deixa teu curtir e, logicamente, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Ó, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está falando de testosterona, a gente está falando de um hormônio que tem diversas funções no nosso organismo. Gabriel, testosterona é só massa muscular? Não, testosterona não é só massa muscular. Testosterona é também massa muscular. E quando eu falo de massa muscular, não estou falando do ponto de vista simples e estético, de um bíceps gigante. Não. Eu estou falando de massa muscular para o cara ter o quê? Condição de, numa velhice, conseguir levantar o neto, conseguir ter capacidade de funcional de pegar um peso no chão, levantar uma coisa, levantar um barril, sei lá o que o cara quer fazer. Mas, enfim, é o que? É funcionalidade. Então, massa muscular é funcionalidade, fora que é proteção para as estruturas internas. Mas, assim, é importantíssima a parte de massa muscular, mas a testosterona tem múltiplas outras funções. Então, por exemplo, quando a gente fala de testosterona, a gente sabe que tem uma relação direta com a libido, tudo bem? Tem uma relação direta com cognição. Então, o indivíduo com testosterona baixa, ele vai sofrer uma série de prejuízos. A gente fala muito isso aqui no canal. Então, tentar aumentar sua testosterona de forma natural é algo extremamente interessante. Mas, é claro, às vezes, né, existe um contexto onde o indivíduo já tem todo esse know-how de estratégias implementados no dia a dia, tudo bem? Ele está fazendo tudo direitinho e mesmo assim a testosterona dele continua baixa. Nesse caso, o que adianta? Não tem, às vezes, muito o que fazer. Às vezes ele vai precisar ir para uma reposição. Mas vamos dar continuidade aqui, tá? Ó, eu trouxe aqui, gente, um estudo muito interessante falando das alternativas à testosterona dentro de um contexto de reposição. Por quê? Porque nem toda pessoa que está com testosterona baixa vai precisar repor. E é isso que eu falo muitas vezes. Por quê? Porque existe, né, dentro da perspectiva de médicos, por exemplo, a gente tem aqueles médicos, por exemplo, que são os caras que são contra a testosterona até para reposição, que chama de bomba, por exemplo. Tem esses caras que são totalmente sem noção. E tem também aquela galera que o paciente chega no seu consultório, já tora o pau ali na testosterona, já coloca ali o cara uma prescrição. E muitas vezes essa prescrição é desnecessária, tá? Porque às vezes ele consegue modificar diversos hábitos de vida e resolver aquele problema dele. Fora que, muitas das vezes, o que é que acontece? Aquele indivíduo não é orientado, né, acerca da possibilidade de fazer uma reposição de testosterona dentro de um contexto onde ele vai fazer por um período e depois parar. Por quê? Porque ele vai modificar os seus hábitos de vida de forma potencialmente em um futuro conseguir voltar a produzir naturalmente. Então, se o indivíduo não sabe disso, muitas vezes ele fica achando que vai ficar refém da testosterona para sempre, e às vezes tem profissionais que deixam realmente o indivíduo sem necessidade fazer o uso de testosterona para sempre, tá? Mas vamos lá. Ó, a gente tem aqui algumas coisas importantes, tudo bem? A gente vai ler o que está aqui, mas a gente vai discutir do ponto de vista prático o que eu vejo no meu dia a dia também, tá? Uma coisa muito importante é a questão da dieta, exercício e perda de peso. Porque assim, gente, o que acontece? O indivíduo que está, por exemplo, obeso, né, com síndrome metabólica, ele tem o quê? A primeira coisa que ele tem é um aumento da expressão de enzima aromatase. Gabriel, não tô entendendo nada. Seja sincero aí comigo, seja direto, eu não tô entendendo nada. Cara, é o seguinte, o tecido adiposo aumenta a expressão da enzima que converte testosterona em estradiol. Tendo mais estradiol, o que é estradiol? É o estrogênio com maior atividade biológica. O teu eixo de produção natural de testosterona vai ser inibido. Por quê? Porque o estradiol exerce um feedback negativo na tua produção natural de testosterona. Tudo bem? Então tu vai reduzir a produção de GNRH, de LH, de FSH, consequentemente vai ter menos testosterona no teu sangue. Então o indivíduo com muito estradiol vai tendencialmente ter menos testosterona. Inclusive é uma das coisas que a gente tem que sempre ver, né? Às vezes o indivíduo está com deficiência de testosterona justamente porque está tendo muita conversão em estradiol por diversos motivos. E um motivo que acontece muito frequentemente, que eu vejo no meu dia a dia basicamente sempre,
é o quê? É justamente esse excesso de peso aumentando a expressão de aromatase e esse indivíduo que tem uma testosterona que está lá baixinha e um estradiol que às vezes está dentro do limite da normalidade. Mas quando a gente vai fazer uma relação entre testosterona e estradiol, ele está com relação muito ruim, né? Geralmente, Gabriel, qual é essa relação? Quando a gente pega a testosterona e divide pelo estradiol, a testosterona em nanogramas por decilitro e o estradiol em picogramas por ml, a gente vai realmente esperar o quê? Cara, uma relação entre 20 a 30 para 1. Até 10 para 1 é uma coisa razoável. Mas às vezes o que é que acontece? O indivíduo está com estradiol de 40. 40 está dentro da faixa normal que o laboratório coloca. Mas às vezes a testosterona do cara está o quê? Está 120, está 200. A gente pegar 200 e dividir por 40, vamos lá. 200 dividido por 40, 20 dividido por 4, dá o quê? 10 dividido por 2, 5. Tá? Péssima essa relação, tudo bem? Então é uma relação muito ruim. Fora que a síndrome metabólica, o contexto de inflamação também está relacionado com a redução dessa produção natural de testosterona. Então a gente colocar esse indivíduo num contexto onde a gente vai dar o que? Atividade física para ele, vai dar dieta hipocalórica para ele nesse caso, né? E fazer ele perder peso é extremamente importante. Outro ponto importante, dentro do contexto de dieta mesmo, né? É o quê? Do ponto de vista prático. É o seguinte, muitas vezes, isso acontece com é relativamente comum, não é tão comum quanto o indivíduo obeso, né, que eu pegar no meu dia a dia, mas é um indivíduo que é o oposto, né, o indivíduo obeso às vezes não quer fazer exercício, não quer fazer dieta. Já o outro lado é o quê? É o indivíduo que está treinando demais. O cara tem uma carga de treino muito grande, está querendo ficar com um percentual de gordura muito baixo. E aí o que é que ele faz? Ele fica com dieta hipocalórica por muito tempo, tá fazendo muito exercício cardiovascular, muito treinamento de musculação, tá se exaurindo demais, né? Às vezes tá com um estresse absurdo, não tá comendo nada, não tá conseguindo fazer nada, às vezes deixa a estrutura familiar dele de lado, começa a não ter relacionamentos interpessoais, porque quer ficar só em casa fazendo dieta, naquela obsessão. Nisso daí ele sobrecarrega o organismo dele, né? E aí ele entra dentro de um contexto, né, ou de overheating ou de overtraining. E isso também prejudica a produção natural de testosterona. O corpo dele não vai estar funcionando direito, tá? Então, esse excesso de dieta hipocalórica, junto com excesso de treinamento, pode causar, sim, prejuízo na testosterona. E muitas vezes o que é que acontece? Às vezes o paciente chega para mim, tá com testosterona baixa, sendo jovem, não sendo obeso, sendo, na verdade, um indivíduo fisicamente ativo. Aí você vai ver, cara, tá com uma restrição calórica gigante, não consegue mais progredir no treino, não consegue mais fazer nada, sente sempre cansado. O que é que a gente faz? A gente ajusta a dieta, dá alguma suplementação para ele, dependendo do caso, vê aí a questão da periodização de treinamento, o cara volta e vem a testosterona ficar normal. Imagina que eu dou testosterona para esse cara de 20 e poucos anos sem necessidade. Ele vai achar que ele precisa de testosterona para sempre. E às vezes a testosterona vai ser dada, vai mascarar os sintomas ali e ele vai continuar naquele ciclo vicioso de estar se ferrando. Tudo bem? Então esse contexto onde a gente tem tanto o excesso de exercício, dieta hipocalórica, quanto a falta, né? Então, não fazer exercício, é o pior dos mundos, tá? Onde a gente está prejudicando a produção de testosterona. O pior dos mundos dentro do contexto de testosterona, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. É o que acontece com muita frequência. Então, pensando em até saúde e qualidade de vida. Cara, ter um peso controlado, tem um percentual de gordura, na verdade, controlado. Você não precisa ter um peso necessariamente controlado, porque a gente sabe que o peso e IMC depende muito do quê? Da quantidade de total de massa ali. A gente está pensando mais em um indivíduo que tem mais massa muscular, tem menos massa gorda, principalmente massa dentro da gordura visceral, tá? Onde ele faz o quê? Uma mesclagem de treinamento de hipertrofia ali dentro de musculação, treinamento de força mesmo, e um treinamento aeróbico, né, onde ele vai ter adaptações que vão se complementar. O treinamento de musculação gera um tipo de adaptação para o organismo, o treinamento aeróbico gera outro, tudo bem? Então é importante, até pensando em longevidade, qualidade de vida, tá? Então, a gente não pode fazer só um ou só outro. Claro que, eu só consigo fazer um, faça só um, é melhor do que não fazer nenhum. Mas é interessante que se tenha os dois e eles se complementem. Tudo bem? Não só do ponto de vista estético, de performance, porque também vai influenciar, tá? Às vezes o cara quer fazer só musculação, mas, por exemplo, dentro do contexto de musculação, se ele não faz cardio, o que acontece? Ele não consegue, às vezes, extrair o melhor do treinamento de musculação. Ele cansa, é o cardiovascular na hora de fazer um agachamento, por exemplo, no lugar de cansar a musculatura. Fora que muitas vezes o cara tá usando esteroide anabolizante, às vezes, fora desse contexto aqui, falando um cara que não é natural. Se o cara não faz cardio, ele já vai ter mais tendência ainda a ter prejuízo cardiovascular. Então a gente tem que ter essa noção. São treinamentos complementares. E a dieta, sempre com um bom aporte, né? Pensando em hipertrofia, um bom aporte proteico, tá bom? Cara, pensando em longevidade, talvez um aporte proteico muito grande não seja necessário, mas um aporte mínimo de proteína, tá bom?
fazer um controle da questão dos carboidratos, no sentido de tentar buscar fontes de carboidrato menos agressivas, né, com menos quantidade de açúcar refinado. Então, vamos lá, alimentos como arroz mesmo, macarrão, de fontes integrais, principalmente, né, se você pode ali estar pegando mais fibra, mas colocar vegetais, colocar uma diversidade alimentar, colocar fontes de gordura monoinsaturada, poliinsaturada, no lugar de ficar focando em fast food, essas coisas são coisas simples, cara. Não é um negócio assim que é de outro mundo, não. É fazer o básico bem feito e dá certo, cara. E a gente vê aqui em estudos que, assim, quando a gente pega indivíduos que perderam aqui mais ou menos 10% da quantidade de peso corporal, eles tiveram um aumento significativo da questão de testosterona. 52 semanas na questão de dieta e exercício, aumentou a questão de testosterona, né? 12 semanas de modificação de estilo de vida, aumentou a questão de testosterona. A gente vê isso muito na literatura e eu vejo isso na minha prática clínica. Cara, fazer essa questão aqui da dieta e exercício faz muita diferença, tá? Faz muita diferença quando é bem estipulado. Se o cara tá fazendo o excesso e a falta, tá todo ferrado, tá? O que mais? Uma coisa que acontece com muita frequência, as pessoas negligenciam, né? Negligenciam a questão do sono, gente. A questão do sono é extremamente importante. Inclusive, o que é que acontece? Muitas vezes o indivíduo vai fazer o exame de testosterona, na noite anterior ele dormiu mal que só, ele está num período onde ele está dormindo muito pouco por questão de trabalho, ou seja lá qual for, por falta de comprometimento às vezes com o sono dele, porque não valoriza tanto. E aí ele pega nível de testosterona baixo. Só que o que é que acontece? Cara, se a gente está pegando um indivíduo que está com testosterona baixa, e a gente não olha o contexto que ele está inserido, a gente pode dar testosterona para o indivíduo que não tem necessidade. Então, por exemplo, um indivíduo que tem uma restrição de sono muito severa, ele pode reduzir o nível de testosterona de forma significativa. Vamos ver aqui o que ele diz aqui no estudo. Ó, 5 horas de sono já diminuiu em 10 a 15%. A gente tem estudos que mostram mais, né? Principalmente na restrição de sono crônica, mas restrição aguda de sono já reduz o nível de testosterona. Então, quando a gente vai olhar um exame de testosterona de um indivíduo, a gente tem que ter noção. Dormiu bem, dormiu pelo menos ali 7, 8 horas, né? A gente gostaria de dizer, na prática, o quê? O cara dormia ali entre 7 a 9 horas por noite, tudo bem? Às vezes não consegue dormir pelo menos 6 horas, mas 6 horas com qualidade, tá? Com qualidade. Então, assim, tentar fazer uma higiene do sono perto da hora de dormir, o que é que ele pode fazer? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o celular 1 hora antes de dormir, não vamos colocar uma alimentação muito carregada antes de dormir, vamos evitar usar cafeína depois das 4 horas da tarde, tudo bem? Vamos tentar, se a gente for pensar em deitar ali próximo da hora de dormir 1 hora antes, o que é que a gente pode fazer, gente? A gente pode botar uma leitura leve. Ah, Gabriel, eu vou estudar aqui e fazer contabilidade, coisas das finanças, vou resolver problemas. Não, bicho, idealmente você não deve fazer isso. Né? É uma leitura leve, uma leitura simples, uma leitura que você consegue ali relaxar, tudo bem? Às vezes botar uma música relaxante, alguma coisa que te dê uma possibilidade de relaxar naquele período. Outra coisa, ter um horário fixo para dormir e acordar. Ah, Gabriel, até no final de semana, cara, idealmente no final de semana também, manter. Ah, Gabriel, mas eu gosto de no final de semana dormir muito, cara. O ideal é que você mantivesse essa regularidade, por quê? Porque sempre naquele mesmo horário você vai ter sono e você vai acordar. No começo vai ser difícil, no começo, para se acostumar com isso, é difícil. Eu passei por esse processo também, eu sou um ser humano igual a você, tá? Então, assim, eu tento fazer justamente isso na minha vida e eu tento passar isso para meus pacientes. São todos que conseguem? Nem todos conseguem fazer tudo isso, mas muitos conseguem fazer uma coisa ou outra. Dentro da questão da melhora do sono, dependendo do paciente, às vezes ele vai precisar, por exemplo, tratar uma apneia do sono, tudo bem? Então, por exemplo, um indivíduo que tem a apneia do sono, ele precisa tratar essa apneia do sono. Tratando a apneia do sono, muitas vezes ele resolve a questão do sono e consegue melhorar muito a qualidade de vida dele. E como é que eu sei se tem uma apneia do sono? Cara, vai ter que fazer uma polissonografia. Então, veja, primeiramente, você ronca, você tem muitos despertares durante a noite, acorda com falta de ar, né? Não necessariamente o cara vai acordar com falta de ar, mas se acorda já é um bom indicativo, se ronca demais, tua esposa tá reclamando, teu marido tá reclamando, né? Que mais? Vamos lá, acorda muito cansado, tem muitos despertares, tem um sono muito fragmentado. Aí, assim, dentro do sono tem que ver. O problema é que às vezes é que o indivíduo acorda e não volta a dormir, às vezes é dificuldade de induzir o sono. Tudo isso daí precisa ser visto, tá? E precisa ser visto com seriedade. Muitas vezes vai precisar fazer uma polissonografia para ver exatamente onde é que está o problema, até para a questão da eficiência do sono. Tudo bem? Beleza, e inclusive é importantíssimo que seu médico olhe isso. Se o seu médico não tá falando na questão do sono, cara, você tá indo muito pra trás, né? Independentemente se você usa ou não testosterona, se você faz uso de esteroide, você tem que ver a questão do sono. Principalmente pra aquela galera que faz uso de esteroide anabolizante, cara, tem que ver. Por quê? Porque o uso de dose suprafisiológica pode piorar a apneia do sono. Então o cara já tem uma apneia, piora mais ainda, né? E é bem comum, cara, o atleta de fisiculturismo tá usando um CPAP, por exemplo, que é o tratamento de padrão ouro
para a questão da apneia do sono. Claro que tem outras possibilidades, até cirúrgicas, mas isso daí é uma coisa que a gente pode discutir em outro vídeo. E eu falei aqui, cara, você precisa ter um médico que lhe acompanhe, que sabe o que está fazendo. Como é que eu posso fazer, Gabriel, para achar esse médico, para saber o que é que eu preciso perguntar, para conseguir chegar lá com conhecimento de base, porque eu preciso discutir com esse médico e tá ali entendendo o que ele tá falando, bem para não ser enganado, porque tem muito charlatão que vai me prescrever um bocado de loucura e eu vou acabar perdendo minha saúde e meu dinheiro. Cara, eu te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico. Se você é um médico ou profissional da saúde que quer tratar o usuário de esteroide anabolizante, um indivíduo que pretende fazer reposição ou faz reposição de testosterona com assertividade e segurança, também te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar aqui na descrição os dois, tudo bem? Vamos lá, ó. Beleza, então a questão do sono já entendemos que é extremamente importante, tá? Então, assim, não só a questão aguda do sono pode influenciar na questão da testosterona, como a questão crônica, por exemplo, na apneia do sono, pode influenciar. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção, cara, é que isso daqui se retroalimenta. Por quê? Porque um sono muito ruim, ele também piora a questão do apetite. Principalmente, muitas vezes, aquele apetite mais hedônico. Então, assim, o indivíduo que falta sono, muitas vezes ele vai querer comer mais, comendo mais, ele vai o quê? Ele vai acabar ganhando mais peso. Ganhando mais peso, muitas vezes o cara desmotiva para continuar fazendo dieta, exercício e entra naquela balança de ficar cada vez mais pesado, cada vez com sono pior e cada vez se ferrando mais. Fora que, dentro da apneia do sono, ganho de peso, excesso de gordura corporal também piora a apneia do sono. Uma coisa muito comum. Muitas vezes o que é que acontece? O cara reduz o peso corporal, reduz a apneia do sono, muitas vezes resolve. Do mesmo jeito que, muitas vezes o cara reduzindo o peso corporal, ele para de ter uma descendência de testosterona. É muito comum, é muito comum. Mas nesses casos, muitas vezes o que é que eu faço? Dentro de um contexto onde ele está com muito peso, testosterona baixa, não está conseguindo fazer as coisas para frente. Muitas vezes eu faço uma prescrição de testosterona dentro do contexto de reposição, de forma provisória, onde eu vou te suspender no futuro, para ele voltar a produzir naturalmente quando ele perder peso. Tudo bem? Isso é bem comum. Outra coisa, gente, questão do estresse. Quem é aqui que não é estressado? Né? Quem aqui não é estressado? Quem é aqui que não tem estresse? A gente vive num contexto onde a gente vive cheio de demandas, cheio de urgências, e a gente fica com muitos estímulos para todo lado, é celular tocando, é mensagem aparecendo, cara, isso daqui precisa ser revisto, né? Então, assim, ver essa questão do estresse é muito importante, porque o estresse é um estresse crônico, porque o estresse, por si só, é uma resposta do seu organismo a algo, por si só não é ruim, mas o estresse crônico, como é feito aqui, é algo que pode sim causar, né, de forma absurda, assim, grande, uma descendência de testosterona, por mecanismos diretos ou indiretos, tudo bem? Então o indivíduo pode ficar com a testosterona baixa por conta do excesso de estresse, que também, excesso de estresse vai piorar o sono, que vai piorar toda a questão aqui de controle alimentar, então assim, é algo que se retroalimenta. Então quando a gente modifica esse estilo de vida aqui, a gente consegue entregar muito mais saúde para o paciente. Não é só prescrever testosterona, a gente tem que ver a base, resolver o problema do paciente de verdade, né? Resolver onde está a raiz do problema, tudo bem? Então, mais estresse, mais incidência de hipogonadismo, mais estresse, né? Menos nível de testosterona, mais estresse, piora do sono, piora da questão do controle de peso e uma qualidade de vida que é uma porcaria. Como é que a gente pode resolver isso daqui? Cara, na prática, uma das coisas que a gente pode fazer é fazer uma terapia, né? Terapia cognitivo-comportamental ou outra abordagem. É uma forma muito interessante de estar reduzindo o estresse para o indivíduo conseguir entender o que está acontecendo ali. Então, assim, ter um terapeuta, um psicólogo, um especialista é extremamente importante. Muitos dos meus pacientes fazem essa psicoterapia e eu vejo que os pacientes que fazem, eles têm uma melhora muito boa nesse caso, principalmente os pacientes obesos. Então, assim, é extremamente importante, tá? Outro ponto, às vezes tem alguns fitoterápicos que podem ajudar nesse caso. Sim, tem alguns fitoterápicos, por exemplo, a ashwagandha, né? Por exemplo, a valeriana, por exemplo, dependendo do caso, a rhodiola, tudo bem? Principalmente para um indivíduo muito ansioso. Dependendo do caso, às vezes ele vai precisar de um medicamento que é mais severo, o famoso antidepressivo, tá? O inibidor seletivo da recaptação de serotonina, porque se for um estresse crônico, um excesso de ansiedade, dependendo do caso, se ele tiver realmente um transtorno de ansiedade, a gente faz um tratamento direcionado para isso, tá? Mas a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Por quê? Porque muitas vezes o cara já diz, eu tô com indisposição, tô fraco, aí o cara já tora o pau no medicamento. Não é assim, né? Dependendo do caso vai ser utilizado, mas dependendo do caso não. Fora que assim, às vezes a própria deficiência de testosterona causa irritabilidade. Então assim, o estresse piora a testosterona e a testosterona baixa aumenta ainda essa potencialidade desse cara ter estresse, porque ele vai estar o quê? Vai estar com a libido baixa, vai ficar ali, ó, como se fosse aquele velhão, sem humor, sem disposição, sem nada, tudo o cara fica pra baixo, estressado, não vê o brilho da vida, entendeu? Então, é um negócio que se retroalimenta. Às vezes a gente resolve, normalizando os níveis de testosterona, a gente consegue resolver a questão do estresse também. Então, você tem que ver que é uma balança, tá? É uma balança. E aqui a gente colocou também a questão de varicocele, tudo bem?
Então, assim, varicocele não tem muito o que fazer, tá? Se houver necessidade, vai ter que fazer o reparo cirúrgico. E nem toda varicocele vai reduzir a testosterona de forma significativa e nem sempre a necessidade cirúrgica. Tudo isso aqui tem que ser conversado principalmente com o seu médico urologista. Mas muitas vezes o cara tem uma varicocele, né? Tem um problema ali no testículo, tá? E aí, quando ele faz esse reparo, ele volta a produzir os níveis naturais de testosterona como eram tranquilamente, tá? É uma possibilidade. Nem sempre vai resolver, tem que ver a extensão do problema, como é que foi a cirurgia, se foi resolutivo ou não, mas se a gente tem esse reparo cirúrgico, muitas vezes a gente resolve, tá? Gabriel, e no caso de eu não conseguir resolver com isso daqui, né? Eu precisar repor a testosterona, e aí, o que é que eu faço? Cara, aí tem a opção de utilizar um medicamento, por exemplo, para estimular a produção natural de testosterona, como por exemplo citalopram, ou tem uma possibilidade de estar usando a própria testosterona. E eu vou colocar aqui vídeos que podem lhe ajudar a fazer a melhor escolha nesse caso. Te espero lá e um grande abraço.